Olá pessoal da física, tudo bem? Nesse caso então me ver aqui está a associação de resistência, que é um assunto realmente importante. Meu amigo, tem pessoa quando chega então aqui na 10ª classe, ou seja, no ensino médio nesse caso, 10ª classe, pode ser o ensino técnico profissional, se depara com esse tipo de cadeira aqui e lhe cria aqui dor de cabeça. Meu amigo, por ser esse assunto aqui então muito simples e muito importante, eu decidi trazer para vocês. Então nessa aula vamos tentar resolver assunto aqui está sobre a associação de resistência mais em série, onde tentar pedir aqui está intensidade da corrente que passa então resistência 2, este tipo de assunto. Se o tempo aqui está permitir, nessa mesma aula vamos ver também este tipo de exercício, também aqui então de associação de resistência. E a nossa próxima aula, agora a nossa próxima aula nós veremos este tipo de exercício. Um amigo, para você não perder isso e tanto mais, ou seja, tantas aulas de física nesse caso nesse canal, inscreva-se aí no canal para você tentar ficar então por dentro do que vai acontecer. Antes de nós começarmos a resolver, aqui vamos ver então um pouquinho de teoria. É nessa teoria onde então vai tirar as suas dúvidas, ou seja, vamos, meu amigo, antes de nós vermos aula aqui então, vamos ver aqui um pouquinho de teoria. Nós temos aqui então a associação de resistência séries e paralelo, nesse caso também temos misto. Misto vamos ver na nossa próxima aula. Nessa aula vamos ver então apenas a associação de resistência série. Agora, na associação série temos algo mais ou menos parecido assim. Nós podemos ter aqui então a resistência, mais ou menos assim. Isso aqui é o símbolo de resistência e também poderia ser esse símbolo aqui, não tem problema. Um símbolo aqui de resistência também é esse aqui. Mas nessa aula vou usar esse símbolo que está aqui. Temos aqui então uma resistência. Nós podemos colocar mais uma resistência aqui. Aqui estamos na parte teórica. Vamos chegar à parte de exercício. Um pouquinho calma. Porque é quando você aprender sim para maratonar este tipo de exercício que temos aí então nos exercícios nesse caso. Agora, temos aqui então uma resistência, duas resistências e vou colocar mais outra resistência aqui está para serem 3. Mais ou menos assim. Digamos que essa resistência daqui, tenhamos aqui então um polo negativo, aqui positivo, aqui então negativo, aqui positivo, e aqui então negativo, aqui positivo. Então poderia ser então positivo, negativo, para lá, mas isso aqui tanto faz. Agora, para que nós possamos então associar aqui então resistências em série, sempre ligamos positivo com negativo, mais ou menos assim. Aqui estamos associando então resistências em série. E aqui também vamos ter que ligar positivo com negativo, mais ou menos assim. Agora, tudo isso aqui então será ligado aqui a uma fonte de alimentação. Pode ser então pilha ou bateria, mas isso aqui tanto faz. Mas deve ser aqui uma fonte aqui de corrente contínua, nesse caso. Aquelas fontes aí que não são de energia em si, praticamente, como você queira chamar, ou seja, corrente alternada. Meu amigo, nesse caso, se aqui é positivo, teremos este lado como sendo positivo, e aqui teremos então o lado negativo. Muito bem, veja como associei. Associei aqui então positivo com positivo, ou seja, positivo com negativo, positivo então com negativo, e por sua vez, o lado negativo liguei aqui então com o lado negativo, esse aqui é o lado negativo, e o lado positivo liguei então com o lado positivo. Então, essa aqui é que a associação aqui então em série, nesse caso. Agora, como é que seria então paralelo? Paralelo aqui teremos na próxima aula, mas paralelo eu posso te adiantar. Paralelo seria mais ou menos assim. Nós podemos ter assim, muita calma e bem paciente, isso aqui você vai aprender. Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Agora, se aqui ter então positivo aqui negativo, aqui teremos então positivo aqui negativo, positivo então negativo. Então, enquanto série, nós associamos aqui então positivo com negativo, aqui nós iremos associar então positivo entre si e negativos entre si. É assim que nós chamamos aqui então da associação em paralelo. Teremos aqui então a associação aqui então paralelo. Este lado aqui então será lado então positivo. Aqui nós teremos um lado negativo. Este lado aqui. Nessa nossa aula o que nos interessa aqui então a associação série. Agora, até posso escrever aqui então a associação série. Para você tentar perceber bem. Série. Aqui então a associação aqui então paralelo. Isso aqui será um assunto aqui da nossa próxima aula. E também a associação série. Nós temos aqui então alguns cuidados e alguns parâmetros nesse caso. Meu amigo, numa associação aqui então série, temos que a corrente que passa nesse ponto é igual à corrente que passa nesse ponto e é igual à corrente que passa nesse ponto. Eu posso chamar como sendo isso aqui então resistência 1, teremos aqui então resistência 1,
Aqui eu posso chamar aqui então de resistência 2. E aqui eu posso chamar de resistência 3. Aqui então resistência 3. Muito bem. Então a corrente que é intensidade mais ou menos assim, que passa aqui então na resistência 1, será igual à intensidade que passa aqui então na resistência 2 e será igual à intensidade que passa então na resistência 3. Ou seja, a intensidade que passa em todo o circuito aqui, tem todos esses pontos aqui, são iguais. Mas aqui está na associação série. Enquanto a associação paralelo, esses correntes que passam aqui, passa aqui, são diferentes. Mas aqui são iguais. Agora, no caso de tensão, meu amigo, se eu colocar aqui, por exemplo, tensão 220 volt, 220 aqui então volt, vamos ver que se nós alimentarmos esse circuito em que está associado aqui então em série, a tensão que chegará aqui será diferente da tensão que chegará aqui e será diferente da tensão que chegará aqui. Teremos aqui então a tensão que chega aqui então na resistência 1 será diferente da tensão que chega então aqui na resistência 2 e será diferente da tensão que chega então na resistência 3. Muito bem, então são esses conceitos que vão te levar para você então maratonar qualquer exercício que fala aqui sobre corrente elétrica. Agora, qual é mais outro detalhe? Então, outro detalhe aqui, nós podemos dizer que se nós termos avaria nesse ponto, esse circuito aqui não irá funcionar desse outro lado. Se nós termos problema aqui na resistência 1, todo esse circuito aqui não irá funcionar. É por isso em que as árvores de Natal, árvore aqui está de Natal, nas fechinhas aqui está de Natal, ele aqui liga-se à associação em série. Então, caso aqui tenha problema, uma das lâmpadas associadas em série são mais ou menos assim. Posso colocar aqui uma lâmpada, mais ou menos assim. Agora, aqui temos alimentação. Caso aqui então tenha problema nessa lâmpada daqui, meu amigo, aqui não irá chegar energia. Ou seja, todo o sistema para de funcionar. Nesse caso então, caso tenha avaria, uma das lâmpadas em que é uma árvore de Natal, porque a árvore de Natal sempre aqui liga-se em série, nesse caso. Então, caso tenha então problema num dos pontos, meu amigo, você pode arrumar as suas pastas, a festa terminou. Porque não terá mais energia chegando desse outro lado, a não ser que venha aqui o eletricista e começa a fazer algumas manobras. Certo? Também se consegue cobrar muito no exame de admissão do ensino técnico profissional, também pode cobrar na sua escola. Então, há uma ligação em série, quase desliga uma lâmpada. O que acontece com a outra lâmpada? Diga que as outras lâmpadas também se desligam. Diferentemente da quem está de paralelo. Se eu desligo, por exemplo, esse ponto aqui, independentemente, a tensão que chega nesse outro ponto aqui então são iguais, aqui vai continuar a chegar a tensão, aqui então não interessa. Mas esse assunto aqui não iremos ver aqui na nossa próxima aula. Vamos então partir para a resolução do exercício, esse que nós temos aqui. Se o tempo der, nessa mesma aula, também iremos resolver exercício daqui, mas acredito que então uns 30 minutos será suficiente para explicar tudo isso aqui. Então, segura a onda e vamos então nisso. Temos aqui então a associação de resistência. Temos aqui então a resistência mais ou menos assim. Uma resistência aqui, mais ou menos aqui temos então um ponto de separação, mas não é tanto de separação. Ou seja, um ponto aqui de ligação. Esse é um ponto de ligação simplesmente. Disse que a resistência 1 é igual a aqui então a 5 ohm e a intensidade que passa nesse ponto é igual a então a 2 ampere. Aqui temos o ponto A e o ponto B. Aqui temos o ponto B e o ponto C. Agora, a resistência então 2 é igual a 3 ohm, mas a intensidade que passa nesse ponto aqui então nós não conhecemos. A propósito, é a nossa primeira pergunta. Temos aqui então a intensidade da corrente que passa na resistência 2. Temos aqui, nós queremos aqui então a intensidade da corrente, mais ou menos que passa então na resistência 2. É igual a quanto? Veja, se você percebeu bem a teoria, exercício aqui então simples. Nós vimos na teoria que a resistência associada então em série, a intensidade que passa nesse ponto será igual à intensidade que passa nesse ponto. Isso implica que a intensidade que passa então na resistência 2 é igual também à intensidade então que passa na resistência 1. Isso aqui será igual simplesmente então a 2 ampere. Como está aqui, nós indicamos que a intensidade que passa então na resistência 2, que será a nossa pergunta, é igual a quem está a 2 ampere. É assim como você então pode resolver esse tipo de situação. Bem simples, né? Temos aqui então a nossa linha B. A diferença de potencial entre AB e BC.
Queremos aqui então a diferença de potencial, também chamada de tensão. Nunca pode baralhar sobre esse conceito. A diferença de potencial, ou também chamada aqui então de DPP, que é diferença de potencial, DTP. A diferença de potencial, que é a tensão, que passa aqui então no ponto A até B, esse ponto daqui, e a diferença de potencial também que passa então no ponto B até C. Também veja, na nossa teoria, vimos que a tensão num circuito série é diferente em todos os pontos. Ou seja, a tensão que chega aqui na resistência, ou seja, a tensão está na resistência 1, ela que é diferente da tensão na resistência 2. Nesse caso, a tensão que chega aqui é diferente da tensão que chega aqui. Mas a corrente entre esses dois pontos são iguais. Mas agora, Júlio, como é que nós podemos resolver? Basta fazer assim, então, a tensão que passa então aqui entre A e B é igual à intensidade nesse mesmo ponto, no ponto aqui então A e B, multiplicado então mais aqui então com a resistência no ponto A e B. Nós vimos que a intensidade no ponto A e B será igual aqui então a 2 A e a resistência de A e B será igual aqui a quanto? 5 Ω. Veja, os dados já temos aqui. A resistência é igual a 5 Ω e a intensidade é igual a 2 A. Foi isso que eu coloquei aqui. Meu amigo, para nós supostamos encontrar então a tensão no ponto A e B. Teremos aqui então a tensão no ponto A e B será igual a quanto? A 2 A multiplicado aqui então com 5 Ω. Teremos aqui então a tensão entre A e B. Isso aqui é igual então a 10 volt. Muito bem, já temos aqui então a tensão igual a 10 volt. O que nos falta então é a tensão entre B e C. Aqui para aqui. Aqui já temos a intensidade, aqui já temos a resistência. É muito simples, só basta multiplicarmos. Teremos aqui então a tensão que passa então aqui entre B até C será igual a quanto? A resistência aqui é de 3. Colocamos aqui então 3 vezes a intensidade nesse ponto. Já vimos aqui então na resistência 2, que é aqui, é igual a 2 também. Teremos aqui 2, ou seja, a tensão que passa aqui entre B e C é igual então a 6 volt. Nunca pode se esquecer de colocar a unidade dessas que nós estamos a calcular aqui. Se você colocar apenas só 6, vão te perguntar com o teu professor, sei o que sei manga? Então nesse caso sempre coloca aqui a unidade. A tensão é medida aqui em volt, a corrente é medida em ampere e a resistência em Ω. Podemos então continuar com nossos cálculos. Temos aqui então a nossa linha C, a resistência total. Meu amigo, até aqui nem precisa mudar de folha. Temos assim, a resistência nesse caso está total. A resistência da total no circuito em série é a soma de toda a resistência que estão compostos nesse circuito. Ou seja, a soma aqui da resistência 1, somado então com a resistência 2, somado mais aqui com a resistência 3, caso exista, até lá, até no mais infinito. Meu amigo, temos aqui então a resistência 1 igual a 5, a resistência então 2 igual a 3, só basta nós somarmos. Teremos aqui então a resistência nesse caso, resistência então total, é igual então a 5, somado então com 3. Teremos aqui então a resistência total, é igual aqui então a 8 Ω, nesse caso. Já temos aqui então a nossa linha C resolvida. Vamos então para a linha D, que é o último número sobre essa questão, e depois passamos então para outras questões. Vamos lá ver, temos aqui então a diferença de potencial entre A e C. Nós queremos a tensão entre esse ponto até esse ponto. Meu amigo, aqui temos duas formas. Uma das formas em que a tensão entre esse ponto até esse ponto será igual a quanto? A tensão no ponto aqui então A até C, ou seja, a tensão total será igual então à soma da tensão entre A até B, somado mais aqui então com a tensão entre A até, ou seja, B até C, nesse caso aqui. Agora, a tensão entre A e C, que é a tensão total, será igual. Vimos que a tensão entre A e B, temos aqui, é igual a 10, e a tensão entre B e C é igual a 6, ou seja, 10 mais 6 é igual a 16. Teremos aqui então 16 volts, sem problema. Se você não quer fazer dessa forma, podemos fazer aqui então de uma outra forma. Outra forma como Julie. Temos aqui então D. A tensão entre total, nesse caso, é igual à intensidade então total vezes a resistência total. Temos aqui então a tensão total é igual à intensidade total, a intensidade que circula, a corrente nesse caso,
em todo esse circuito é igual então a 2. Nós teremos aqui então quanto? 2, como sendo aqui então a intensidade, vezes resistência total. Resistência total, vimos aqui igual então a 8. Coloca aqui então 8. Nesse caso então a tensão total é igual a 16 volt. É o mesmo 16 que nós encontramos aqui e é o mesmo que nós encontramos aqui. Então temos aqui então duas formas. Veja, aqui temos então associação de resistência, também isso aqui é série. Eu quis te trazer esse modelo aqui para que você tenha então um pouquinho de diferença entre esse modelo que nós vimos. Temos aqui então a linha A, a resistência equivalente. A resistência total ou equivalente é a mesma coisa. Nós podemos colocar aqui então a linha A. Meu amigo, resistência aqui então equivalente é a mesma coisa dizer a resistência total. Nós já vimos que a resistência total ou a resistência então equivalente, nesse caso como vem aqui, no circuito então em série, é igual à soma das suas resistências, ou seja, a soma da resistência do circuito. Nesse caso temos aqui então a resistência 1, somado mais aqui então com a resistência 2, resistência então 2, somado então com a resistência 3. Resistência aqui então 3. Resistência então equivalente é igual, a resistência 1 é igual então a 4 ohm, colocamos aqui então 4 ohm, mais resistência 2 é igual então a 1 ohm, 1 aqui então ohm, e a resistência 3 é igual então a 3 ohm, mais a resistência 3 é igual a 3 ohm. Se nós formos somar tudo isso aqui, vemos aqui então muito simples. 3 mais esse 1 igual a 5, 5 mais esse 3 igual a 8, ou seja, 8 ohm, como sendo aqui a resistência equivalente. Muito bem, vamos aqui então para a linha B, nesse caso. A intensidade da corrente que percorre o circuito. Nós queremos aqui então a corrente total. Nesse caso, teremos aqui então B, câmera aqui então desfocante, temos aqui então B. Nesse caso temos aqui então a intensidade total. Nós podemos usar aqui tá, a nossa primeira lei de Ohm, que é a tensão igual a resistência vezes intensidade. Podemos isolar essa intensidade que nós queremos e passamos essa resistência para lá, então vai dividindo. Teremos aqui então a intensidade é igual à tensão que divide aqui então por resistência. Sempre tem que partir daqui. Isso aqui é a nossa então, primeira lei de Ohm. Ou seja, nossa primeira lei aqui então de Ohm, nesse caso lá, para lá vai. Meu amigo, a primeira lei de Ohm disse isso aqui. Agora, aqui você pode manipular. Podemos encontrar então a tensão, podemos encontrar então a resistência. Só basta que tenhamos no mínimo um dos dois valores. Então, nesse caso aqui da linha B, será que temos dois valores? Sim, temos. Temos aqui então a tensão de todo o circuito é igual a 12. Ou seja, a tensão total é igual aqui então a 12. E vimos também a resistência total, que é equivalente, é a mesma coisa aqui então 8 ohm, aqui 12 volt. O que nos fala aqui então é a intensidade total, é muito simples, né? Temos aqui então a intensidade total, será igual à tensão total, temos aqui então 12, dividido aqui então por resistência total. Resistência total aqui então é 8. Teremos então a intensidade então total, será igual 12 que dividido por 8, será um número aqui fracionário, nós podemos simplificar. Divide aqui então por quanto? Por 4 em cima. Estamos a simplificar. E divide aqui também por... Ou seja, aqui divide por 4, aqui também por 4. Teremos então 12 que divide por 4 é igual a 3. E 8 que divide então por 4 é igual a 2. Teremos aqui então 3 que divide por 2. Isso aqui também você poderia dizer que é uma coisa 1,5 ampere. A mesma coisa. Aqui na forma decimal, aqui fracionária. Muito bem. Podemos então passar então para a questão, a linha C. Temos aqui na linha C a quantidade de carga que por minuto atravessa o circuito. Temos aqui na linha C. A quantidade de carga é a mesma coisa aqui então o Q, ou seja, ele aqui então é medido também em coulomb. Nesse caso temos aqui então o Q é igual à intensidade dividida aqui então pela variação de tempo. Meu amigo, já temos aqui então a intensidade total, o nosso dado nesse caso. Se você querer pode colocar aqui então dados para a forma de organização, não tem problema. Esses aqui então são nossos dados, não tem problema. Teremos aqui então a intensidade é igual a quanto? A 1,5 ou 3 que divide por 2, é a mesma coisa. Mas eu vou colocar aqui então 3 que divide então por 2 ampere, é a mesma coisa. Temos aqui então, atravessa aqui está por minuto. Isso implica que é apenas 1 minuto. Nesse caso nós podemos dizer aqui então 1 minuto, que o nosso tempo é igual a quanto? 1 minuto é igual aqui então a 60
segundo. Sempre converta o tempo em segundo. Nunca pode fazer essa divisão aqui então entre intensidade que é ampere, aqui o tempo em hora ou em minuto. Não pode fazer isso. Sempre converta aqui então para segundo, que é a unidade internacional de tempo. Se você tem dúvida sobre esse assunto aqui, também temos aqui uma aula chamada aqui tá de tempo. Vai lá e veja tudo isso aí. Temos aqui então que a carga é igual a intensidade de 43, que divide aqui então por 2, dividido mais aqui então por 60. Logo, a intensidade será igual, veja, aqui nós temos 3 que divide por 2, dividido aqui então por 60. Veja que a nossa fração principal é essa que nós temos aqui. Então, isso aqui é divisão em duas frações. Na divisão em duas frações, mantemos a nossa primeira fração, que é 3 que divide aqui então por 2. Multiplicamos então pelo inverso do denominador. O denominador aqui está sendo o inverso dele é quanto? É 1 sobre 60 nesse caso. Eu posso simplificar esse 3 com esse 6. Vimos aqui então 60. É a mesma coisa 20 vezes 3. Então nós tiramos aqui então um dos 3, ficamos apenas só com 20. Teremos aqui então em cima 1. E embaixo teremos aqui então 2 vezes esse 20. Teremos aqui então 40. Ou seja, 1 sobre 40 coulomb. Essa aqui então aqui é a nossa carga. O nosso último número, que é a diferença de potencial nos extremos de cada resistência. Nós queremos aqui então a diferença de potencial nos extremos de cada resistência. Ou seja, a tensão que passa aqui, a tensão que passa aqui e a tensão que passa aqui. Nós podemos ver. Aqui a nossa folha então não cabe, mas vou ter que trocar. Teremos mais ou menos aqui. Veja, se eu quero a tensão que passa nesse ponto, visto que nós temos então a intensidade total, teremos aqui então a intensidade total, que é a intensidade então que passa em todos esses pontos, é a mesma coisa que então o 3 que divide por 2, ampere. Agora, se eu quero então a tensão que passa nesse ponto, teremos que dizer aqui então, a tensão que passa então no ponto aqui da resistência 1, é a mesma coisa, a intensidade que passa também na resistência 1, que será igual a 3 que divide por 2, multiplicado a resistência no mesmo ponto. A resistência 1 nesse caso. Teremos aqui então a tensão que passa então na resistência 1 será igual a 3 que divide então por 2, multiplicado então pelo 4. 4 está aqui. Coloca aqui então 4. Eu posso cortar isto com isto. Teremos aqui então a tensão na resistência 1 será igual a, aqui ficamos 2, ou seja, 3 vezes 2 é igual então aqui a 6. Ou também você pode multiplicar esse 3 vezes 4 é igual a 12, 12 que divide então por 2 é igual a 6. Seja aqui então volts. Aqui então a tensão que passa na resistência 2 é a mesma coisa então a tensão que passa então na resistência 2 multiplicado aqui mais aqui então com a resistência 2. Teremos aqui então a tensão que passa na resistência 2 será igual a intensidade então nesse ponto é igual aqui então a 3, é comum, 3 sobre 2, multiplicado aqui para a resistência aqui então é igual a 1. Coloca aqui então 1, logo a tensão que passa então na resistência 2 é igual a 3 que divide então por 2 vezes 1, teremos aqui então 3 que divide então por 2, ampere, como sendo aqui o nosso resultado. Teremos mais aqui então, por último, que a tensão que passa então na resistência 3 é igual a intensidade na resistência 3 vezes a própria resistência 3. Teremos aqui então a tensão que passa na resistência 3 é igual a intensidade aqui é comum em todos esses pontos, é 3 que divide então por 2, multiplicado aqui então para a resistência 3. A resistência 3 é igual a 3, colocamos aqui então 3, logo a tensão que passa então na resistência 3 é igual, 3 vezes 3 é igual a 9, que divide então por 2, teremos aqui então 9 que divide então por 2. Se você quiser pode deixar assim volt, ou também será mais eficaz. Se você dividir, teremos aqui então a 4,5 volt. Agora, se você somar essa tensão daqui, a tensão aqui, ou seja, se você somar aqui então a tensão total é igual então a tensão na resistência 1 mais a tensão na resistência 2 mais a tensão na resistência 3, nós iremos encontrar que a tensão total é quanto? É 12. Nós iremos encontrar aqui então 12 volt nesse caso. Então, é assim que você pode resolver este tipo de situação. Já temos isso aqui então aqui resolvido. Em média aqui então 25 minutos, 27 para lá vai. Agora, nossa próxima aula nós partimos para isso aqui. Então, se inscreva aqui no canal para você não perder isso. E eu te desejo a todos vocês excelente preparação. E vos vejo
nas nossas próximas aulas.